Então, nesse momento, vamos unir de uma forma muito sincera, muito amorosa, os nossos pensamentos e as nossas emoções, dirigindo a ela, ao nosso Pai, Criador, ao nosso Pai maior, cheio de amor e de misericórdia infinita, a Jesus, o nosso modelo guia, aos nossos mentores, porque todos temos, a nossa eterna gratidão por tanto amor, por tanta misericórdia, e rogarmos e vibrarmos o melhor que pudermos por todo o nosso planeta, por todos os dirigentes de todas as nações, em especial as nações que se encontram em guerras, as guerras que são frutos ainda do nosso orgulho e do nosso egoísmo, que o nosso pensamento possa envolver a todos esses dirigentes, para que eles possam desenvolver dentro de seus corações mais empatia, mais amor ao próximo. Rogamos pelos nossos familiares, por aqueles que passam pelos nossos pensamentos e que são motivos das nossas preocupações, que eles possam também, Senhor, receber o nosso pedido, a nossa vibração de amor, de força, fé e coragem. E que todos aqueles que não puderem estar aqui esta noite também possam se beneficiar da nossa prece, que seus lares também possam ser visitados por essas boas vibrações. Gratidão por tudo que temos e que essa paz e esse amor permaneçam entre nós. Gratidão. Bom, gente, boa noite a todos que estão chegando aí, eu já me perdi. A gente, na última aula... Boa noite a todos. Boa noite, Maria. Boa noite. Boa noite, Miriam. Boa noite a todos que eu vou vendo aí devagarinho no cantinho na tela. Boa noite, Lorena, que a gente já se falou também, né? Gente, a gente parou aí nesse ponto do livro que fala assim, a vontade, não obstante condicionada por leis cósmicas e morais, inclinará a comunidade dos corpúsculos vivos que permanecem a seu serviço por tempo limitado, à maneira do eletricista que liga as forças da usina para atividades num charco ou para serviços numa torre. Cada corpúsculo, ou seja, cada célula do nosso corpo, André Luiz deixa bem claro isso, até mesmo numa outra obra dele, Mecanismos da Mediunidade. Cada célula do nosso corpo, ela vibra e ela trabalha em consonância e de acordo com as nossas vibrações. Se as nossas vibrações elas estiverem de conformidade com as leis de Deus, bom para nós e para todas as células que estão sobre os nossos comandos. Mas se não, que triste. É aí que aparecem muitas distonias mentais, muitas distonias físicas, doenças. E aí a gente, às vezes, culpa o destino ou as circunstâncias externas por tudo aquilo que nos incomoda, por tudo aquilo que é ruim para a nossa vida, como, por exemplo, pela manifestação da doença. Mas doença e saúde sempre foi, é e será da nossa responsabilidade. Está de conformidade com bom uso ou mau uso do nosso livre-arbítrio. Que, como nos diz André Luiz, é a nossa vontade, e a gente sabe que a vontade ela reside na mente. Então, é a nossa vontade que reside na mente que vai direcionar todas essas células que compõem o nosso corpo, que estão a nosso serviço, para o bom ou para o mau funcionamento. Isso é o primeiro raciocínio que a gente vai fazer. O segundo raciocínio, em cima desses corpúsculos vivos, que a gente começou a tecer na outra aula, e que eu botei lá umas caraminholas na cabeça de vocês, é a questão de que, dentro dessas células, porque eu não sei se vocês sabem, mas dentro de uma célula humana, uma célula nossa, nós vamos encontrar, por exemplo, diversas substâncias que se encontram na nossa tabela periódica. Por exemplo, dentro da nossa célula, vai ter presença, vai ter, né,
não só a presença, mas vai ter fisicamente, né? Um componente como, por exemplo, o cálcio, o potássio, o ferro, o zinco, enfim. Os nutricionistas aqui presentes sabem muito mais isso do que eu, mas a gente sabe lá que nessas nossas células tem tudo isso. E nós sabemos, já de antemão, isso é uma coisa bem antiga dentro da doutrina dos espíritos, é uma teoria, que o princípio inteligente do universo, ele passa pelos diversos reinos da natureza até ele chegar ao reino nominal, onde então ele vai ter como ganho, né, uma abertura maior da sua consciência, e essa consciência vai dar a ele uma liberdade de escolhas, que a gente chama de livre-arbítrio. Só que a gente sabe que liberdade de escolhas é também responsabilidade pelas escolhas feitas. Isso a gente não pode esquecer, que para cada uso de uma liberdade de escolha, eu tenho concomitante uma obrigação, um conteúdo de deveres perante essa liberdade, perante uma escolha feita através do livre-arbítrio. Então, a gente está dentro de uma sociedade que ainda está muito desvinculado à liberdade de escolha, o escolher, com a questão do dever, da obrigação. Mas a gente não pode esquecer que para toda escolha feita, por toda liberdade que nós temos de escolhas feitas, nós temos consequências de escolhas feitas. E essas coisas, elas estão atreladas. Obrigações e direitos. Se eu tenho o direito de exercer uma escolha, eu tenho obrigação de responder por essas escolhas. Isso é fatal, porque a lei de Deus está atrelado, o direito de escolha, as obrigações e os deveres estão atrelados. Não é isso que se apresenta hoje numa sociedade, mas na lei de Deus é assim. Então, nós sabemos que toda a nossa trajetória evolutiva, que a gente tem conhecimento aqui na Terra, que começou lá no reino mineral e que foi posteriormente para o reino vegetal e depois para o reino animal e, finalmente, o reino nominal e futuramente, que a gente tem futuro, o reino angelical, que bom que a gente tem essa possibilidade, né? A gente sabe que a gente passou por tudo lá. Então, se eu sei que dentro da minha célula tem a presença de elementos que se encontram na tabela periódica e que são elementos que dão estruturas ao reino mineral, como hidrogênio, oxigênio, que a gente já citou aqui, né? Ferro, potássio, sódio, né? Tudo isso faz parte lá da tabela, correto? Tem uma teoria que diz que esses milhões de elementos que nós temos dentro de nós, lá então reside, estagiando, passando, né, por aquele reino, lá encontram-se princípios inteligentes realizando a sua trajetória evolutiva. Não sei se me fiz clara no entendimento, mas, em linhas gerais, o que a gente está querendo dizer é que esse grande sistema que se chama o nosso corpo, ele alberga milhões e milhões de princípios inteligentes que estão realizando a sua escala evolutiva em busca de uma abertura de consciência para que eles possam integralmente vivenciar a lei de Deus. E o que eu quero dizer em primeira mão para a gente começar a pensar? A consequência disso é o que eu faço do meu corpo, eu não faço só comigo. Eu faço também a todos esses seres que estão fazendo parte dele, no seu processo de evolução. E aí vocês vão perguntar, mas isso tem um sentido? Tem. Vou apresentar os sentidos. Nós estamos inseridos no nosso planeta Terra. O planeta Terra é como se fosse um grande corpo que vai albergar a todos nós, não é? Seria mais ou menos assim, numa linguagem metafórica.
O que eu faço comigo, com a minha vida, por exemplo, se eu vou lá e eu corto, ou eu incendeio uma floresta, eu estou só me comprometendo ou eu estou comprometendo milhões de seres que estão nessas florestas? Eu estou comprometendo os milhões de seres nessa floresta? Por quê? Porque Sim. estamos todos, isso aí, estamos todos ligados uns aos outros. E isso já tem teoria científica que fala sobre isso, e é claro que a gente nem precisa de teoria, isso é a lógica daquilo que nós estamos vivendo. Seguindo essa linha de raciocínio, ainda, amarrando mais ainda o raciocínio, a gente sabe que as leis de Deus têm que ter um princípio de unidade. Não tem? Tem que ter um princípio de unidade. A lei de Deus que rege, que vigora no macrocosmos, é a mesma que vai vigorar e reger no microcosmos. Vocês concordam? Não pode ter dois tipos de leis, porque senão não há harmonia entre o interno e o externo, por exemplo, ou entre o micro e o macro no universo. Não sei se eu estou me fazendo clara para todos. Se eu não estou, peço perdão, posso até tentar, se vocês me falem, eu posso tentar falar de uma outra forma. Mas é para mostrar que há esse princípio de unidade. Então, se a mesma lei que rege o grande cosmos, né, tudo aquilo que está ao meu redor, porque as minhas células, o meu corpo, em relação ao que está externamente, né, as minhas células é o micro e o que está fora é o macro, é claro. Né? Então, da mesma forma, é assim: o que está fora é o que está dentro. Deixa eu só ver o que está lá no chat para eu poder me. O Ricardo está falando assim: é o ecossistema. Nós fazemos parte do ecossistema. Ou o psicossistema, é isso aí. Nós estamos dentro de um psicossistema. Né? Esse corpo aqui todo ele está funcionando, muito bem colocado pelo Ricardo, como um psicossistema. Tudo que a minha mente determinar vai o quê? Interferir, vai agir dentro dos sistemas menores, que são as células que compõem todo o meu corpo, não é assim? Do macro ao micro, como ele colocou ali. Né? E se a gente sabe que existe essa teoria de que todos os princípios inteligentes não só estão aí pelo macro estagiando, mas eles também estão no micro, porque isso tem um sentido, porque assim como o macro, o microsistema, né? Então tem essa teoria que dizem que os princípios inteligentes eles não estão só passando, estagiando pelo aquilo que nós chamamos de macrocosmos, mas também dentro do microcosmos. E nós temos dentro do nosso corpo esses princípios inteligentes habitando dentro deles. E aí eu fui dando outras teorias para tentar amarrar e fazer vocês entender que isso é uma possibilidade muito grande. Por quê? Eu perguntei assim para vocês: existem bactérias dentro do intestino de vocês? Para quem não sabe, eu vou dizer: tem. Tem bactéria. Então, tem um outro ser dentro de mim que está, né, vivendo ali dentro, né, do meu intestino, que para ele é o universo dele, sem compreender que tem alguém que está regendo esse intestino, e que sou eu que estou regendo o meu intestino, né? Mas ele está vivendo ali dentro do meu psicossistema, não está? Vou dar um outro exemplo para vocês. Na tabela periódica, o oxigênio faz parte da tabela periódica. Eu não sei se todos conhecem a tabela periódica, eu poderia ter trago aqui, mas para quem não conhece, eu vou informar. Temos, na nossa tabela periódica, o oxigênio. Ele faz parte da matéria inorgânica, correto? É um gás, mas faz parte da matéria inorgânica. Quando eu respiro, eu estou levando oxigênio para dentro? Então eu estou levando, né? Da mesma forma, né? Oxigênio para dentro, que vão fazer as suas trocas lá nos alvéolos dos meus pulmões, vai fazer uma troca gasosa, vai levar o oxigênio para dentro das células e vai jogar o gás carbônico que estava dentro das células para os alvéolos jogar o CO2 para fora, né? Assim que a gente faz? A gente bota oxigênio para dentro e expele CO2. Então, olha quanto mundo, quanta relação que a gente está fazendo com esses seres que estão passando por aí.
estagiando e evoluindo, e que a nossa forma de agir interfere nesses milhões e milhões de seres, de princípios inteligentes que estão realizando o seu processo evolutivo. E aí eu não sei se vocês já chegaram à conclusão o quanto que isso é sério, o quanto que eu interfiro em muitas coisas, e que eu posso estar fazendo uma interferência que é positiva, que é de conformidade com as leis de Deus, ou uma interferência negativa que não está em conformidade com as leis de Deus. Pode falar, Jane. Oi, Nir, vocês acho que vão até rir. Vão o quê? Vocês acho que vão até rir com a minha consideração e pergunta. De certa forma, é uma pergunta. Acho que Já não. tem umas 3 semanas, eu acho que esse estudo, e agora complementou aqui na minha cabeça, uma coisa muito interessante. Eu adoro planta, então eu tenho cuidado das minhas plantas aqui. E tem uma mariposa, isso foi o vizinho que me falou, que ela vem lá, coloca uns ovinhos lá e mata a planta. Agora, quando eu vou lá cuidar da planta e matar os ovinhos da mariposa, eu não sei se eu estou fazendo certo ou errado. Porque o que é mais importante nessa cadeia? Pois é, a gente tem uma cadeia, né? A gente tem as leis. Eu hoje fui na da vizinha, que ela pediu para eu molhar seu fim de semana, e eu vi que, como eu estou cuidando da minha aqui, na varanda dela, eles migraram. Estão fazendo mais ovinhos lá do que na minha varanda. Não minha, tá? Pode não ser isso. Aí hoje ela já chegou, eu estava jogando água nas minhas, e aí vocês joga água e mexe na folhinha assim, e o ovinho vai embora e cai. E a planta está lá toda minguada, tem verde, ali tudo emprestado, fica amarelado. E aí, qual é o certo? Matar, deixar a planta morrer? Matar olha que loucura. Ontem uma alma querida, né, me mandou uma mensagem do Zap que da casa dela estava dando para ver uns tucanos. Aí eu falei, nossa, que bonito, ela tirou a foto, uns tucanos, coisa e tal. Nada, bonito nada. Você não sabe o que esses tucanos fizeram. Eles foram lá nos ninhos dos passarinhos e comeram todos os ovinhos. Eles são muito maus. Eu virei e falei assim, eles não são maus. Eles agem por aquilo que eles têm como parâmetro para eles, que chama-se instinto, né? Eles agem por instinto, eles não têm outra forma de agir, porque a consciência deles está o quê? Está ali, né? Está fechada ainda, eles só têm como agir por instinto. Nós podemos agir muito mais do que agir por instintos, nós podemos agir por inteligência e por moralidade, não é assim? E quantas vezes a gente vê o homem agindo na sociedade de forma instintiva e negando ou negligenciando, muitas vezes, a possibilidade de agir de uma forma nobre diante da vida. Então, eu não vou te dar uma resposta, eu vou te levar a um raciocínio. Né? Cada um de nós age, né, na natureza de conformidade com o seu nível de consciência desperto ou não. A planta vai agir lá pelos seus mecanismos de sensibilidade, ela não tem a aquisição que tem um animal de poder agir por um instinto. Então, cada um vai agir dentro das suas possibilidades evolutivas. Então, eu não vou te dar uma resposta direta, eu vou te levar a um tipo de reflexão para a gente pensar. Né? Então, deixa a natureza quieta, né? O bicho com a plantinha que se entendam. Provavelmente será essa a reflexão da noite. Eu não posso interferir no seu raciocínio, mas eu estou te dizendo assim, cada um age com as possibilidades que tem a seu favor. Né? Nós podemos agir de uma forma muito mais assertiva e direcionada para as leis de Deus do que a gente exigir isso de um animal que só tem um instinto para guiá-lo. Agora, daqui a pouco eu vou lá no coisa, mas o Rogério levantou a mão, vai, Rogério, e daqui a pouco eu vou lá no chat para poder ler as é rapidinho. Esses dias, foi semana passada, a Patrícia Vegana, ela me passou um link de alguns vídeos que tinham a voz do Chico Xavier.
E era justamente aquele caso em que a madrasta criou uma horta para conseguir pagar a escola dos filhos, né? Isso. Tem vários filhos. Só que apareceu um monte de formiga cortadeira e elas estavam destruindo a horta. Então todo mundo falou: não, compra veneno, agrotóxico, mata isso aí em 20 minutos, né? Chico, no estágio evolutivo, foi até o ninho das formigas, se ajoelhou e começou a conversar com as formigas, pedindo para elas saírem da horta. E na voz dele, de Chico, fala: elas foram embora. Eu não sei para onde elas foram, mas foram embora. É. Elas entenderam o que Chico pediu e foram para outra, sei lá, né? Outra horta ou para dentro da mata fazer lá a atividade delas. Pois é. E aí a gente vê, né, Rogério, que a gente ainda, né, olha a atitude de Chico, é um homem que agiu acima da força e da astúcia, né, que nós ainda somos muito impelidos na nossa sociedade agindo pela força e pela astúcia, querendo resolver as coisas com veneno ou pela astúcia de alguma forma. Chico foi lá, fez uma prece, conversou com as formigas e tudo ficou resolvido. E a gente quer resolver as coisas a ferro e fogo, né? Vou conversar aqui com elas, para elas irem lá na parte ali, tem ali uma outra grama, quem sabe não vem nas varandas, que tá dando, a grama tem mais possibilidade. Vou conversar, vamos ver. Vai conversar. O Ricardo colocou assim no chat aqui para gente: o efeito borboleta faz parte da teoria do caos. Desculpa, Ricardo, eu vou ler sobre isso, mas eu não conheço sobre o efeito da borboleta, tá? Uma teoria que desafia a física clássica de Newton. Nossas ações e omissões sempre repercutirão em esferas inimagináveis. Parece que eu já li alguma coisa de efeito borboleta, mas eu não estou assim lembrando sobre isso. Não sei se ela faz parte da teoria de Gaia, que foi uma pesquisa que foi feita. Bom, enfim, eu vou ler mais sobre isso, mas não posso falar nada sobre agora no momento, tá? A ignorância está muito maior. Só para acrescentar, Anny, o efeito borboleta fala em termos básicos o seguinte: uma borboleta que bata asas no México repercute, por exemplo, no Brasil, de alguma maneira. Sim, sim. Porque porque o universo para a física, acho que isso é mais a física quântica, não é isso, Ricardo? Isso. Isso. Ele fala que o universo é mente, não é isso? Eu tô viajando, não, né? Não. É isso aí. O universo é mente. Porque... uma coisa que é feita lá, vai repercutir aqui também, né? Exatamente. Então, tem a ver com isso que você falou, de que esses organismos que nos habitam, a maneira como nós nos alimentamos ou como nos relacionamos com o nosso meio, implicam numa série de desequilíbrios, que a gente depois fica falando: por que as coisas mudaram tanto? Por que o clima está mudando? Por que hoje nós temos várias doenças que estão ali na região da mente e que os médicos não conseguem sequer diagnosticar através de um exame? E nem curar, nem curar. E nem curar. Doenças que têm um gatilho em cima do quê? Dos nossos males do espírito. Isso aí, isso aí. Da nossa perseverança em viver na contramão, né? Isso. Então, muito obrigada. Obrigada pela grande contribuição. Pode falar, Elisa. Tem a ver com o que Capra também diz, né? Sim, sim, sim. São aquelas teorias, porque todos os livros do Capra vão falar sobre os teóricos sistêmicos. Isso. E a teoria da física quântica está ligada dentro disso. Então, a gente vai ver ali que tudo repercute em tudo. Para nós espíritas, a gente entende porque nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Então, imagina o fluido cósmico universal como se fosse um grande aquário, a gente tem os peixinhos ali dentro nadando. Então, se eu estiver aqui, alguém estiver nadando, eu estou sentindo aquela onda bater em mim. Está repercutindo, vamos, né, metaforicamente, para a gente entender. Aquela onda que o peixinho passou com o seu nado, assim, sei lá, violento, sei lá o quê, aquela onda vai repercutir em cima de mim. Então, nada que a gente... O Rogério falou do... Isso aí. Que não é para matar. É para dizer assim, ó, vai para o lado de lá. A gente pode até não ter toda essa força, né, que Chico Xavier, mas a gente toda essa capacidade, mas a gente pode tentar.
Eu também Não acho. mata Ou tentar primeiro, outros não. meios, né? Tentar outros meios. Outros Procurar, meios. procurar alguém que tem uma informação, se tem como desviar, fazer alguma coisa. Eu Isso. não sei, procurar informações, né? Mas a verdade é que a gente vem tentando resolver os problemas na Terra com violência gera violência. É assim que a gente vem fazendo. A gente não entende que se bater numa face tem que dar outra, ou seja, tem que cortar o mal tem que ser estagnado de alguma forma. Porque se toda vez que alguém vem, me bate, me infringe o mal, eu dou para ele o mal, que é o olho por olho, dente por dente, eu não ofereço a outra face, que é o bem, a Terra nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Porque a gente precisa ofertar outras formas de resposta. As respostas que nós ofertamos até ontem diz respeito ao nível de consciência que a gente tinha até ontem. Mas não é possível a gente estar repetindo isso décadas e décadas depois. Tem alguma coisa errada com a gente. Mas se Né? a gente continuar repetindo, a gente vai acabar numa encarnação expiatória, né? Se E eu é em outro não, planeta, que pode não dar mais tempo para ser nesse. porque se eu não conseguir entender que, ó, eu posso não ter todo o amor do mundo, mas eu posso tentar. Mas se Pode, eu não quiser nem tentar, eu vou é acabar difícil. fazendo pela dor, entendendo pela dor, né? Isso aí. É complicado? É, mas é o jeito. Né? Muito complicado. Bom, desculpa se eu não atendi alguém, me cobra aí. Eu respondi todos, eu consegui dar atenção a todos vocês? Ou ficou alguém para trás que eu não? Então, eu vou acabar de ler esse parágrafo e depois eu vou mostrar uma série de slides para vocês, que eu peço que vocês fiquem bem atentos, porque ele vai passar dentro de alguns segundos, um para o outro, para vocês verem o princípio de unidade da lei de Deus de uma forma lúdica, para a gente poder entender. Tá bom? Então, só vou acabar de ler esse trecho aqui. Sendo cada um de nós uma força inteligente, porque o somos, detendo faculdades criadoras, porque nós somos co-criadores, lembram? Em plano menor, a maioria de nós, atuando no universo, porque atuamos, estaremos sempre engendrando agentes psicológicos, através da energia mental, exteriorizando o pensamento e, com ele, improvisando causas possíveis cujos efeitos podem ser próximos ou remotos sob o ponto de origem. Ou seja, aquilo que a gente faz, a gente pode imediatamente ter uma resposta, ou ela pode repercutir só ter uma resposta em outras vidas. Então, cuidado com as sementes que a gente está plantando hoje, né? Que a gente pode não colher imediatamente, mas pode ter que colher ela em algum momento mais para frente. Ou seja, vai ter que colher, né? Então, é ficar esperto. Bom, agora eu vou passar os slides para vocês, para de uma forma mais lúdica, a gente entender assim no macro como no micro, como todo mundo está interligado, né? Como o macro e o microcosmos estão interligados, e a gente compreender o quanto que as nossas atitudes, elas não têm repercussão só sobre nós, mas sobre os outros ao nosso redor. Que a nossa responsabilidade é muito maior do que a gente imagina. Ok? Podemos passar? Tá? Então vamos lá, prestem atenção, tá? Porque vai correr os slides e vocês vão ver, tá? Então vamos lá. Espera aí que eu tenho que entrar nos slides que eu saí de novo.
Peraí, gente. Só um minutinho que eu tive que interromper aqui. Já vou botar os slides de novo para vocês. Vamos lá. Tudo que a gente aprende, né? As leis, as informações que a gente recebe, elas deveriam, né? Como a gente colocou aqui, né? Elas deveriam nos levar a um processo, né? Deixa eu só colocar aqui um pouquinho mais para trás. Peraí, voltou de novo, desculpa aí, gente. Nos levar a um processo de reflexão e, por conseguinte, deixar de ser uma informação só intelectual e passar a nos fornecer uma informação, um conhecimento moralizador. Às vezes, uma simples teoria, né, de lei, que assim como no macro, como no micro, ou no micro como macro, ela deveria servir para que nós realizássemos uma reflexão moralizadora das nossas atitudes que a gente acha que estão só relacionadas à nossa própria vida. Mas não tem nada que a gente faça no nosso mundo interior que não repercuta nos demais. Então, é uma teoria, né? É uma forma da gente olhar para as coisas e fazer com que essa informação seja muito mais do que uma informação intelectual, mas que ela possa nos dar subsídio para uma formação moralizadora. Essa teoria, assim como no macro, no micro, ela não é uma teoria, não é um princípio que foi lançado anteontem. Não. Esse princípio foi colocado num livro, né, embasado na filosofia egípcia chamado Kybalion, ou Kybalion, né, porque alguns leem dessa forma. Uma das leis lá, herméticas, porque esse é um livro que foi embasado na filosofia de Hermes Trismegistus, né? Um dos princípios dessa lei é o princípio da correspondência, onde ele diz que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Este princípio contém toda a verdade que existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos da existência da vida. Uma lei antiga. E por que eu trouxe essa filosofia? Porque esse pensador, né, o Hermes Trismegistus, né, ele também é citado por Emmanuel como um dos missionários de Nosso Senhor Jesus Cristo naquele livro Emmanuel por Emmanuel, que traz princípios filosóficos que vão nos remeter às leis de Deus verdadeiras. E a gente encontra esse mesmo princípio dentro da doutrina dos espíritos. Porque a gente sabe que, por exemplo, os umbrais são sustentados pelas nossas vibrações. Não só as vibrações de quem está desencarnado, mas também pelas nossas, quando a gente aqui embaixo vibra mal, pensa mal, deseja mal, pratica violências, pratica atitudes desrespeitosas na contramão das leis de Deus, digamos assim, a gente vai estar ajudando a manter os umbrais vivos. Não é assim que a gente sabe dentro da lei? Dentro dentro do espiritismo, né? dentro da literatura espírita. Então, assim, no macro como no micro, a gente também interfere. Né? Então, é para a gente parar para pensar, refletir de uma forma mais ostensiva sobre tudo que a gente tem feito com o nosso planeta, que é a nossa casa maior, que nós precisamos dessa casa maior para a gente realizar aqui, no momento, a nossa abertura de consciência. Se estamos aqui, não é por um acaso. Então, é uma reflexão. E aí, vamos voltar a André Luiz, dentro da sua reflexão. Diz lá, existem princípios, forças e leis no universo minúsculo, o microcosmos, né? Tanto quanto no universo macrocósmico. Olha aí, palavras dele de novo. Dirija um homem à sua vontade para uma ideia de doença e a moléstia lhe responderá ao apelo, com todas as características dos moldes estruturados pelo pensamento enfermiço. Porque a sugestão mental positiva determina a sintonia
e receptividade da região orgânica em conexão com o impulso havido e as entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental das milhões de pessoas que as entretêm, acorrerão em massa, absorvidas pelas células que as atraem, em obediência a ordens interiores reiteradamente recebidas, formando no corpo a enfermidade idealizada. O planeta está doente. Mas por que será que o planeta Terra está doente? O Papa Francisco falou que o planeta está em estado de febre, está doente. Mas por quê? Quem levou o planeta a essa enfermidade? Os seus habitantes. Nós, isso aí, a gente está falando, nós. Nós podemos melhorar esse aspecto de doença ainda na nossa sociedade? Podemos. Mas a gente tem que mudar os nossos hábitos comportamentais. Isso tem um custo. Mudar hábitos tem custo. Não é verdade? Tem um custo para todos nós. Mudar hábitos alimentares, mudar hábitos de pensamentos, mudar hábitos de consumo, etc. e tal. Isso tudo tem um preço. Mas se a gente quer ter uma vida melhor, a gente agora vai ter que se unir todos para ter uma vida melhor. Porque essa vida de individualismo que a gente vem vivendo nos levou a esse caos que nós estamos vivendo. Só há um jeito de dar um stop nesse caos e reverter tudo isso. Mas não vai ser com os princípios individualistas que nós vivemos, que nós vamos mudar. Mudança requer novos comportamentos. E não vai ser com comportamento individualista que a gente vai mudar o aspecto de enfermidade do nosso planeta. Que ele nada mais ele representa, né, ele faz uma representação de nós, dessa coletividade que mora aqui, e principalmente de uma coletividade chamada humanos, que somos nós. Foi? Ficou pesado, mas era para chamar atenção. Então vamos lá, gente, vamos seguindo. Eu estou buscando ressonância, né? Buscando ressonância na ciência, buscando ressonância nas obras de André Luiz, ressonância em outras culturas filosóficas, para a gente ver que elas estão bem harmonizadas entre si, o que não poderia deixar de ser, e que quando tem alguma divergência, essas divergências são humanas, porque os missionários foram enviados pelo Cristo. O Cristo que representou para nós aqui a exemplificação, a vivência das leis de Deus na nossa dimensão. Então, o Cristo não poderia ter se enganado, mandado coisas erradas, feito coisas erradas, porque ele é um espírito puro. Ele está em comunhão com o Pai. E é para lá que a gente caminha, estar em comunhão com o Pai. Então, quando a gente encontra dentro das religiões divergências muito significativas de princípios e que não estão em ressonância com a lei de Deus, ali representa a mão humana que mexeu e revirou a lei ao seu bel prazer, de acordo com o seu interesse pessoal. E aí ele continua assim, claro que nestes capítulos temos as questões das provas necessárias, né? Ele está falando da doença. Então, muitas coisas a gente pede para ser desafiados em algumas áreas, para a gente mudar comportamento, mudar foco, direção, né? Tem as provas que estão relacionadas a outras vidas de sementes mal feitas. Então, existe uma série de muitas coisas que a gente está vivendo aqui, que é uma mistura de comportamento errado de agora, que pode ser também representar um comportamento errado de outras vidas, ou uma solicitação feita para a gente mudar o foco e o rumo da nossa vida. Não sei se me fiz entender. Nos casos em que determinada personalidade renasce atendendo ao impositivo das lições expiatórias, mas mesmo aí o problema de ligação mental é infinitamente importante, porquanto o doente que se compraz na aceitação e no elogio da própria decadência acaba
na posição de excelente incubador de bactérias e sintomas mórbidos, enquanto que o espírito em reajustamento, quando reage valoroso contra o mal, ainda mesmo que benéfico e merecido, encontra imensos recursos de concentrar-se no bem, integrando-se na corrente da vida vitoriosa. Muitas coisas que a gente está vivendo é expiatório, mas o que a gente faz? Senta e fala, pode vir dor, me chicoteia à vontade, é assim? Não. A dor veio para extrair de nós o melhor, veio para educar. Então, por que não se educar? Que assim o estágio dela com a gente se torna menor, não é verdade? Ou menos intenso. A gente que escolhe o tipo de monitor que a gente precisa, um monitor muito caxias, que vai pegar no nosso pé, ou aquele que é mais light. Então, na hora que a dor vier, a gente pode falar, não, entra, vamos, eu quero aprender com você porque eu quero seguir. Ou então a gente pode falar, não, eu não aceito, bato o pé, me revolto, e aí eu só cronifico um processo e aumento os meus processos de dor. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, onde vai tratar sobre a questão das aflições que nós trazemos na vida presente, que podem ter causas anteriores ou causas atuais, no item 9, ele fala assim, assim a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Enquanto a gente precisa ser provado ou passar por expiações, isso demonstra a nossa inferioridade. Quando a gente já estiver optando pelo bem, a gente vai precisar passar provas e expiações? Não. Né? Então, uma expiação é sempre prova, mas nem toda prova é uma expiação, tá bom? Então, vamos lá. O espírito encarnado sofre a influenciação inferior através das regiões que se situam o sexo e o estômago, e recebe os estímulos superiores, ainda mesmo procedentes de almas não sublimadas, através do coração e do cérebro. Então, é só para dizer, vamos pensar nas regiões do sexo e do estômago, vamos pensar em formas de vida. É ali que está ligada a nossa vida no planeta Terra, não é? Ao sexo, à procriação, à perpetuação da espécie, ao estômago, à manutenção da vida corporal. A gente até vê o chakra, né? Os chakras que são do coração para baixo, estão relacionados à vida de relação com o mundo material. Então, é por ali que a gente pode sofrer uma influenciação, por aquilo que nos liga visceralmente ao plano material. Pelos nossos maiores órgãos de sentidos, que é o estômago, que é o prazer que a comida dá, e o sexo, o prazer que o sexo proporciona. Não é que eu estou dizendo que a gente agora precisa fazer sexo sem prazer, não. Pelo amor de Deus, não há puritanismo nisso. A gente está falando daquela pessoa que só vive para o prazer, cujo prazer domina a vida dela. Ela não domina o prazer. O prazer é que domina ela. Ela é subjugada pelos seus desejos. Porque tudo aquilo que a gente não domina, domina a gente. É nisso que eu estou falando. Então, é por ali que a gente pode errar. Né? E na questão 645, Kardec fez uma pergunta muito inteligente. Ele perguntou assim, quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? E aí os espíritos respondem, arrastamento sim, irresistível não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Em suma, o que ele quer dizer? Que nós só passamos as provas que nós temos competência para acertar. Então, não existe arrastamento irresistível para nós, porque Deus não coloca peso maior que os nossos ombros possam suportar. É que muitas vezes a gente, por um mecanismo de desculpa, de justificativa, de racionalidade, a gente dá desculpa que aquilo ali foi mais forte do que a gente, e por isso que a gente caiu no mal. Não tem nada mais forte do que a gente. Tudo que a gente passa é na medida e na proporção das nossas forças. Então, nós tínhamos condições de dizer não.
mas o nosso desejo imperou sobre a nossa vontade. E aí a gente disse sim. Ok? Tá todo mundo me olhando com uma cara. Só espero que eu não esteja sendo fuzilada, mas vamos lá. Brincadeira, gente. Mas é preciso a gente parar para pensar. Atitudes mentais enraizadas não se modificam facilmente. É verdade, gente. Uma atitude que a gente repetiu de uma vida para outra, muitas vidas consecutivas, criaram hábitos tão automáticos no nosso viver que não é fácil quebrar esse automatismo de um dia para o outro. Pode falar, Jane. Você já tem falado em outros dias aí do estudo, talvez até em outros livros, né, que a gente já está te acompanhando há algum tempinho, alguns de nós, é igual a musculação na academia. Isso aí. E a gente, às vezes, dá uma faltada lá na aula, o músculo fica fraquinho de novo. Faltou porque quis dormir um pouquinho mais, faltou por isso, por aquilo. E assim, eu fiz aqui uma correlação. É isso aí. A nossa vontade que está fraca para ir lá malhar. E aqui é malhar o espírito, né? A gente está precisando malhar o espírito, porque o corpo até que a gente ainda vem cuidando, mais ou menos, como você falou. Mas o espírito está precisando ser malhado mesmo. Né? A outra asa, né? Conforme está lá, a gente não está dando muito valor a essa outra asa, né? E essa outra asa é que vai fazer a gente voar. Voar com segurança, né? Aí ele coloca assim, o rei que governa milhares, o condutor que se acostumou a traçar férreas diretrizes, o homem que se habituou a dobrar caracteres alheios, quando não dispõe de princípios santificantes no terreno idealístico, para se alimentar intimamente na tarefa que se consagram, não se transformam em servidores humildes, de um momento para o outro, só porque se desfizeram da carga de células materiais. O que ele quis dizer? Um homem que sempre mandou, que teve cargo de mando, que muitas vezes acabou se tornando um grande déspota, ele não vai se tornar um homem santificado só porque ele desencarnou. Ele vai precisar de muitas vidas para dobrar o orgulho dele. Não é tarefa fácil. E aí, Hermes Trismegisto, de novo, no Caibalion, né, o Caibalion, para mudar a vossa disposição ao vosso estado mental, mudai a vossa vibração. Todos podem mudar as suas vibrações mentais por um esforço da vontade na direção determinada, fixando a atenção sobre um estado mais desejável, mantendo-se alerta para quebrar o padrão de automatismo, né? A vontade dirige a atenção. A atenção muda a vibração. Cultivai a arte da atenção por meio da vontade e aprendeis o segredo do domínio, da disposição e dos estados mentais. Significa orai e vigiai. Vigia quem? Os teus desejos que estão te levando para um caminho infeliz e faz prevalecer a vontade. E quando for difícil fazer prevalecer a vontade, ora, pede Deus forças. Mas só há esse jeito de quebrar o automatismo, estando sempre presente dentro de si mesmo, sem sabotagem. Atenção, o momento do aqui e agora. O que eu estou fazendo, estou deixando de fazer, por que eu estou fazendo ou deixando de fazer? Isso é atenção plena. Para que a gente não se deixe sabotar por um ego dominador de muitos e muitos milênios. Ok? Então vamos lá. Hoje a coisa está feia, né? Vamos lá. Semelhante realidade obriga-nos a meditar na extensão do serviço espiritual em todos os ângulos evolutivos. Educação para a eternidade não se circunscreve à ilustração superficial de que um homem comum se reveste, sentando-se por alguns anos num banco de universidade. É obra de paciência nos séculos. Se árvores existem assinaladas por centenas de anos dentro das finalidades a que se destinam, que dizer dos milênios reclamados por uma individualidade no capítulo da própria sublimação. Então, não se muda hábitos automáticos da noite para o dia. Requer muito esforço, muita perseverança, muita força de vontade. E algumas pessoas me falam assim, e quando a gente vê que já caiu de novo, o que a gente faz? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não é assim a música popular brasileira? É isso que a gente tem que fazer.
é não desistir, o foco é para lá. Então, se eu cair, eu levanto de novo e o foco é para lá. Aí o Kybalion de novo. Para mudar, a gente viu, né? Nossa disposição, aí repete tudo de novo. Então, vamos lá. Espera aí, que eu tenho que chegar aqui no meu slide. A questão do mal. E por que permite Deus semelhante irregularidade? Inquiriu Elói sob visível consternação. Não bastaria ligeira ordem do Eterno para sanar a desarmonia? É a resposta do Rúbio. Não será o mesmo que perguntar o motivo pelo qual o Senhor nos esperou até ontem? Acreditaremos em paraísos miraculosos? Não sabemos, porventura, que cada homem se sentará no trono que levantou ou se projetará ao fundo do abismo que preferiu? Será o mesmo que perguntar por que Deus está permitindo tudo isso e eu mesmo não me mudei até agora. Então, no que tange a nós, é fácil a gente entender. Quando a gente se predispor a optar livremente pelo bem, tudo vai mudar ao nosso redor. Deus nos permite, até certo ponto, as escolhas no mal, para que, através da dor que o mal promove, essa dor nos desperte para a necessidade do bem. Isso em relação a gente. Mas a gente sempre querendo consertar o mal com outro mal, né? Então, se faz mal, Deus que vai lá, faça o mal maior ainda, castiga aquelas pessoas, dê um basta, dê um limite. Não é assim que a gente quer resolver o mundo? A gente quer resolver assim. Ah, o bandido que roubou, matou, sei quem, fez um monte de coisa com as crianças, com isso. É muito fácil, joga ele na cela que vão fazer a mesma coisa, ou então dá uma surra nele ou faz igual o que fez com ele. É assim que a gente educa as pessoas? Com violência? Não, isso é assim, é se igualar às pessoas, é fazer o mesmo que elas já fizeram. Qual é a diferença? Jesus disse, dê outra face, mostra para eles ao outro lado da moeda, tem outra forma. Ao invés de reagir, passa a agir, seja proativo. Não é isso? Então, vamos lá. Além disso, é necessário reconhecer que se o lapidário aprimora a pedra usando lima resistente, o Senhor do Universo aperfeiçoou o caráter dos filhos transviados da sua casa, usando corações endurecidos temporariamente, afastados de sua obra. Nem sempre o melhor juiz pode ser o homem mais doce. Qualidades morais e virtudes excelsas não são meras fórmulas verbalistas. Deus deixa a gente experimentar as nossas escolhas, que são embasadas no mal, experimentar o próprio veneno para ver se a gente desperta de que não pode ser assim. Vocês estão escutando a minha criança, né? Qualquer dia desse, quando ela estiver melhor, eu mostro para vocês. As patinhas já sararam, claro que ela perdeu as patinhas, algumas, mas ela está muito bonitinha. Qualquer dia desse eu mostro. Vou postar lá no grupo uma fotinha dela para vocês, só o rostinho por enquanto. Faça isso, Enir, estou curiosa. Ela está aqui cantando, ela vibra junto com vocês, ela escuta vocês, ela canta também, é mal barato, ó. Olha ela aí. Estou ouvindo, ela está dando o sinalzinho dela aí. Isso aí. Que legal. Ela fica aqui do meu lado, eu digo que ela tem que me ajudar a dar aula, ela fica ali prestando atenção. Esses bichinhos dão exemplos de vida para gente. Para mim dá. Me ensina todo dia o que eu devo fazer. Vamos lá, para a gente terminar hoje, gente. O que nós criamos? O que nós criamos ou o que estamos criando em potencial? Né? Herdeiros do poder criador, porque somos co-criadores. A Isabel apareceu aqui na telinha, me lembrei logo do Yoda, meu amigo Yoda. Ele está aí, né? Assistindo a aula, né, Isabel? O Yoda está sempre nas aulas. Aliás, os bichinhos de vocês estão sempre. Né? Oi? Hein? Ele está aqui como sempre. É uma gracinha esses bichinhos, sabem mais da doutrina do que a gente. Herdeiros do poder criador, porque somos co-criadores, geraremos forças afins conosco, ou criaremos aquilo que temos, que somos, né? Onde estivermos. Não será tudo isso perfeitamente inteligível? Criamos de conformidade com o nosso nível evolutivo, gente. É por esta razão que o Senhor mandou constar no livro divino seu aviso celestial. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abre a porta, viva da alma, haverá realmente o colóquio redentor entre o mestre e o discípulo. O coração é tabernáculo e a sublimação das potências que o integram é a única via de acesso às esferas superiores. É no coração que reside o amor. O amor sem condições, mas a gente tem que querer acionar ele. Né?
E é isso, gente. A mensagem dessa noite era essa. Espero que tenha material para reflexão da semana inteira. Esse slide vai para vocês lá naquele link do Google Meet, do Google Drive, que eu boto para vocês toda a aula. Vai estar para vocês poderem usar e abusar à vontade, tá bom? Espero que a aula tenha sido produtiva, tenha levado a momentos de reflexões para todos nós, que é o que nós precisamos para construir a nossa felicidade sólida, para transformar esse planeta numa casa maravilhosa para ser habitada, e que possamos levar dignidade para os reinos da natureza, que são os nossos irmãos, e ali estão, que nós possamos ser dignos do amor e do carinho deles, do devotamento de todos esses seres maravilhosos que integram a natureza. Né? E que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso modelo e guia, possa ficar sempre presente nos nossos corações, na nossa mente, no nosso lar mental e na nossa casa-lar também. Muito obrigada, gente. Uma boa semana. Gratidão eterna para todos. Tá? Beijo grande.